Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Com jeitinho de revolução colorida. E quando a gente fala de revolução colorida, a definição mais básica de revolução colorida é um processo de desestabilização de um regime político não alinhado aos Estados Unidos ou aos interesses da OTAN. E esse processo de desestabilização de regime político tem um processual que, embora não seja rígido, fixo, não existe um manual fixo de métodos, existe um processual que é reconhecível, sim. Não à toa o Medvedev, que já foi líder político russo, que já foi presidente da Rússia e que hoje faz parte do governo Putin, logo que esse processo começou na Geórgia, e sim, vamos falar aqui novamente da Geórgia hoje, e coloquei a Geórgia no mapa para vocês aí pintada de laranja, logo que começou esse processo ele falou, tem todas as características de um processo estimulado pelos Estados Unidos. O Medvedev estava colocando ali que, olho nisso aí, que está com cara de dedo dos Estados Unidos. Ele falou sobre características hollywoodianas, então ele está falando desse processual que já é reconhecível. Não é um manual fixo, rígido, a vida não funciona assim, mas existe sim características que se repetem em variados lugares diferentes quando fala-se de revoluções coloridas. Protestos que inicialmente são aparentemente pacíficos, mas que têm ali dentro figuras que são provocadoras, provocam os setores de segurança. Existe uma resposta de repressão dos setores de segurança policiais, isso é clicado, é gravado, vai para as redes. Outra característica de revoluções coloridas é esse uso habilidoso das redes sociais, a disseminação rápida de informações, de vídeos, de fotos polêmicas, palavras de ordem muito redondinhas, imagens, uma série de símbolos que se repetem, tudo muito redondinho, né, muito organizado. E aí a próxima passeata tende a ser maior por quê? Por causa do efeito multiplicador que as imagens da repressão policial gera em outras parcelas da população que estão mais divididas, aí muitas pessoas acabam indo, o próximo ato acaba sendo mais violento, né, acaba tendo mais provocadores, aí cada vez figuras mais treinadas participando dos atos, a tensão vai crescendo até que as forças de segurança se veem no meio de um monte de figuras altamente treinadas para violência, para guerrilha, inclusive quando a gente vê no caso um exemplo famoso é o Euromaidan na Ucrânia, quando a gente fala daquelas bagunças lá que derrubaram o governo menos alinhado, um governo não alinhado aos Estados Unidos e à OTAN, e levou ao poder figuras que inclusive participaram do Euromaidan, que colocaram a Ucrânia como uma ferramenta da OTAN contra a Rússia. Então, o Euromaidan foi um processo de revolução, a gente está falando de revolução colorida. Então, o que está acontecendo na Geórgia é revolução colorida? Não é, estamos vendo um processo. Essa é a grande dificuldade de avaliar o processo histórico enquanto ele está em marcha. A gente está observando as características que vão aparecendo. As coisas não são tão bem desenhadas, tão bem delimitadas como a gente encontra nos livros de história. A gente está olhando o fato em desenvolvimento. O que a gente pode observar é, à luz do que já aconteceu, características que sim, apontam para isso. Se isso vai chegar a se desenvolver plenamente e o governo vai passar um trabalho ou vai ser deposto e um regime mais obediente vai chegar ao poder, ou se isso vai ser frustrado, no caso da Bielorrússia, houve uma tentativa de iniciar um processo de revolução colorida após as eleições que o Lukashenko venceu. Questionamento do resultado eleitoral,
protestos, aí figuras violentas começaram a atuar, houve até uma tentativa de assassinato do Lukashenko, mas ele conseguiu, com o uso da inteligência, e a gente está falando da KGB bielorrussa, desmontar aquele processo. O que está acontecendo na Geórgia, e eu volto aqui a mencionar o Medvedev, tem características que precisam ser observadas. É para isso que servem setores de inteligência, eles têm que identificar os processos quando não são manifestações orgânicas, quando tem características de algo ensaiado de fora para dentro. Até porque essa pauta aqui envolve diretamente os interesses estrangeiros. E a gente sabe que revoluções coloridas são orquestradas, aproveitando pautas internas, mas são orquestradas de fora para dentro. Trago aí a seguinte matéria. Mais de 20 mil georgianos marcham pela Europa para protestar contra um projeto polêmico. Claro, trago aqui uma mídia que não é uma mídia alternativa, então ela vai ter uma visão pró-OTAN. Cerca de 20 mil georgianos organizaram uma marcha pela Europa no domingo, apelando ao governo para que rejeitar. Não é uma marcha que vai andar pela Europa, está pedindo para a Geórgia fazer parte da União Europeia, ter características alinhadas à União Europeia. Afastar-se, e aí está o núcleo disso tudo, ter uma postura crítica e mais hostil em relação à Rússia. E esse é o coração, isso é o núcleo duro do que também produziu o Euromaidan, né? Apelando ao governo para que rejeitasse um controverso projeto de lei de influência estrangeira que a União Europeia alertou que iria minar as aspirações europeias da Geórgia, né? Então, o que está em jogo aí? O governo se movimenta para neutralizar a interferência estrangeira e a interferência estrangeira gera justamente uma resposta a isso. É o que está acontecendo aí. Esse é um retrato da situação. O governo quer impedir que forças estrangeiras interfiram nas suas decisões e quando vai fazer esse movimento, essas mesmas forças organizam a população contra o governo. Letras vermelhas. A lei atinge em cheio a atuação de organizações estrangeiras em temas de interesse soberano. Então, é uma pauta legítima. Muitos dos países membros da OTAN, vamos falar dos Estados Unidos, têm leis desse tipo, de blindagem, e tem todo tipo de... inclusive leis de blindagem que ultrapassam os limites da defesa da soberania e invadem os direitos civis, entendeu? Então... é aquela coisa, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Esse papo de deixar livremente tudo acontecer, instituições estrangeiras se meterem em tudo que acontece dentro de um país, é papo para os outros. É igual ao neoliberalismo. O neoliberalismo no dos outros é refresco. Não seja protecionista, mas eu aqui você. É assim que a coisa funciona dentro do reino da OTAN, né? Letras azuis. A polícia registrou o aumento de indivíduos e práticas violentas nos protestos. Aí a gente começa a observar com um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque tem método. Protestos pacíficos. A polícia foi violenta sem motivo, mas está ali o provocador. Aí quanto mais os protestos crescem, mais agitadores vão... pessoas treinadas. A gente está falando aqui de um cara que recebe um tutorial em vídeo de figuras que são contratadas. Não é... é um mercenário mesmo, figuras que sabem atirar, figuras que sabem usar armamento, que sabem usar explosivos. A gente está falando de um guerrilheiro, né? É disso que a gente está falando aqui, de uma figura treinada. O Euromaidan, atiradores de precisão, figuras que sabiam fazer o trabalho, esse trabalho de violência. Não é qualquer um, entendeu? São mercenários mesmo. Não é o cara que ganhou um vídeo, recebeu um vídeo ali pelo WhatsApp de como fazer bagunça. Não é isso aí. A gente está falando de profissionais da bagunça. Isso aqui é um projeto, isso aqui é um processo, é um tipo específico de desestabilização, entendeu? Quando a gente fala de guerra híbrida, a gente está falando justamente de um processo de desestabilização de regime. Letras azuis. Grupos tentaram invadir prédios públicos e foram reprimidos pela polícia. Aí essas imagens são gravadas, são clicadas, as pessoas jogam na rede, violência desproporcional. Normalmente a repressão policial ela gera um engajamento por parte das pessoas, que aí começa o discurso de liberdade de expressão, aí vai mais...
termos como democracia, liberdade de expressão, o próprio termo liberdade em si, puro, soltinho, assim, jogado no ar, normalmente ele se presta a todo tipo de demagogia e de movimentação que vai lá no final desembocar numa coisa necessariamente, não necessariamente democrática e não necessariamente que aumenta a liberdade. Eu vou dizer para vocês, eu não gosto muito de usar essas expressões definitivas, mas eu vou dizer, eu acho que as expressões liberdade e democracia são as expressões mais usadas de maneira farsesca que a gente vê por aí. Não sei se vocês concordam comigo. Mas eu tomo muito cuidado com quem usa muito a expressão democracia e usa muito a expressão liberdade. Porque se a gente parar para olhar, todos os lados usam essa expressão. E no final das contas, ninguém está buscando aquilo ali necessariamente. Né? Um lado busca sempre silenciar o outro. Então é um movimento natural. Eu tomo muito cuidado com quem usa essas expressões. Porque normalmente os dois lados usam. Né? A oposição e a situação usam o termo liberdade e democracia conforme a sua conveniência. É preciso entender o que tu entende por isso, né? Quando alguém me pergunta, tu é isso, tu é aquilo, o que tu acha disso, tua visão, tá, me define primeiro o que tu enxerga por esse conceito que tu tá me dizendo aí, por liberdade, por democracia, por esquerda, por direita, me diz o que tu entende por isso aí, pra gente começar uma discussão falando a mesma língua, né? E nesses atos aí tinham bandeiras da União Europeia e da Ucrânia presentes, e lógico, aquela coisa de contra a lei russa. Segundo os manifestantes, essa lei aí seria uma leis iguais às da Rússia, que reprimem a liberdade, e aí os políticos disseram, não, essas leis, a gente se baseou em leis dos Estados Unidos, diga-se de passagem, né, para neutralizar esse discurso aí que os manifestantes estão trazendo. Letras azuis. Trata-se de mais um país às portas da Rússia que é assediado pelos interesses da OTAN e da União Europeia também, porque não deveriam ser convergentes, né, mas o nível de infiltração da União Europeia por forças britânicas e estadunidenses leva a convergir. Embora nem sempre isso aconteça, mas boa parte das vezes acontece. Se a gente olha o caso da Sérvia, temos uma situação problemática ali também. A Sérvia vem sendo constantemente hostilizada, ela vem sendo constantemente provocada através da província de Kosovo, que não é um país. Kosovo é uma província sérvia que é reconhecida como independente, como autônoma, né? A autonomia ela não é independente, ela é reconhecida como independente basicamente pela OTAN, que inclusive tem tropas ali. Então é mais um ponto problemático. Outro é isso que eu vou trazer para vocês aqui, ó, nessa matéria. A Moldávia visa alavanca energética para derrubar o regime fantoche do Kremlin na Transnistria. O portal político também é um portal para a OTAN, né? Nem eu preciso dizer isso depois dessa matéria aí. Pela primeira vez, a Moldávia pode cortar uma ligação energética ao seu território separatista, no entanto, fazê-lo arrisca-se às ameaças de Moscou e uma possível crise humanitária, porque... Vamos falar do assunto, não vou atropelar aqui. Letras verdes, tá? Através da Transnistria, gás barato da Rússia beneficia a economia da Moldávia, produzindo energia barata. Energia que é importante para toda a Moldávia. O que é a Transnistria? É uma região de um país chamado Moldávia. A Moldávia é um país, a Transnistria é uma região da Moldávia com autonomia administrativa. É uma região autônoma da Moldávia. E tem presença militar russa na Transnistria. E tem ótimas relações com a Rússia, a Transnistria. Inclusive, é um ponto que favorece energeticamente a Moldávia, que é um país muito pobre. A Moldávia está sendo pressionada a quê? A romper as relações energéticas. Então, mais uma vez, a gente encontra aqui o quê? O elemento de rompimentos de cadeias de ligação, de conexões entre países e a energia russa. Isso está no mote do que está acontecendo na Europa. Se vocês observarem direitinho, é isso que a gente enxerga. Muito embora, claro, aqui a gente está falando do limite ali, né? Quando a gente fala de Armênia, Azerbaijão, Geórgia, aquele limite Europa-Ásia, aquela zona de transição, aí tem toda uma discussão. Às vezes eu vejo que vocês comentam, não, mas eu não acho que seja a Europa, eu acho que é a Ásia. Não, eu não acho que é a Ásia, eu acho que é a Europa. Então, realmente é uma discussão, tá? Então, eu sempre faço questão aqui de pontuar direitinho as coisas. Mas o ponto fundamental aqui é manter o projeto de tentativa de isolamento da Rússia.
e fazer com que a Rússia perca espaço no mercado energético, até porque os Estados Unidos querem ocupar esse espaço, já estão ocupando, a Europa está pagando por isso, e reduzindo a importância energética da Rússia também reduz a sua influência em termos de poder. Não dá para desvincular a economia de geopolítica, isso não é possível, né? E tá aí a Moldávia, pintada uma cor que parece um laranja fraquinho, né? Na tela a coisa muda muito aqui, né? Mas tá Moldova ali, né? E aquela parte mais escura é a Transnistria. Percebam que ela faz fronteira com a Ucrânia, ou seja, ela está espremida ali entre um governo da Moldávia que é cada vez mais visceralmente pró-OTAN, embora a Moldávia não seja um membro da OTAN nem da União Europeia, e do outro lado tem a Ucrânia, que, bom, não precisa dizer, né, qual é a postura política da Ucrânia. E está a Transnistria com militares russos ali no meio esmagada. O objetivo é estrangular a Transnistria. Só que a Rússia vai ficar de boas assim? Não acho que seja muito plausível pensar isso, né? Isso vai gerar uma crise econômica enorme para a população, porque a economia da Transnistria depende dessa questão da energia. Então, em um país que já tem problemas, que no caso é a Moldávia, a OTAN vai adicionando, porque é um país pobre já. Aí vai adicionar o elemento da energia cara, que era um problema que não estava colocado. Letras azuis. A Europa, em crise energética, está dando suporte para a Moldávia cortar as suas relações energéticas com a Transnistria. Ou seja, não basta a União Europeia adotar um caminho completamente equivocado. Ela precisa disseminar essa ideia errada para outros países que ainda não têm pelo menos esse problema. E claro, o gás que ocupa o espaço do gás barato russo é o gás caro dos Estados Unidos e é altamente destrutivo para a natureza. Se é para incluir uma discussão ambiental, já que todo mundo coloca discussão ambiental, parece que quando se fala de meio ambiente, o problema é só o gás russo. É só a indústria chinesa, é a forma da energia, de produção de energia da China. Parece que substituir o gás russo pelo gás dos Estados Unidos, o gás de xisto, que pesquisem, impactos ambientais, extração, gás de xisto, você não vê o quão dramático é isso aí. E mais caro. Então, se a discussão é ambiental, o gás de xisto não é recomendado. A Europa, toda cheia dos princípios verdes, não deveria optar pelo gás de xisto dos Estados Unidos, mas não importa, né? O problema é o gás ser russo, me parece. Existe uma diferença entre o gás como energia não renovável e tal, né? E mudou agora. Agora o gás é uma energia de transição importante para a Europa, porque o gás agora é dos Estados Unidos, né? Letras vermelhas. Avançar sobre Odessa, e aí sim uma região ucraniana, é vital para a Rússia criar uma conexão com a Transnistria. Porque, inclusive, estava nos objetivos iniciais da Rússia Odessa. Para conseguir consolidar o que já tinha, é que a Rússia acabou dando um passo atrás, solidificou o que já tem, né, que foram regiões que decidiram fazer parte da Rússia. Kherson, né, Kherson, Zaporígia, a região do Donbass e a Crimeia, e consolida essas regiões. E não sei se num segundo momento não há o interesse da Rússia de continuar e retomar esse projeto de expandir sobre Odessa. Por quê? Porque ela cria uma conexão com a Transnistria direto por terra. Isso além de isolar o acesso da Ucrânia ao Mar Negro e cria uma zona de conforto importante para a Rússia. Acho eu, isso aqui não é um conselho, quem sou eu para ficar dando conselho para a inteligência de qualquer país? Mas isso está no escopo da Rússia. Eu não acredito, não consigo imaginar a Rússia não vislumbrando esse objetivo comum dos que precisam ainda ser colocados em prática. Por quê? Porque isso não resolveria apenas a situação da Rússia em termos estratégicos ligados à Ucrânia, mas também em relação à Transnistria, que está isolada. Já mostrei no mapa para vocês aqui, né? Tá ali, ó, a Ucrânia está ali, então pegando Odessa, que fica próximo ali da Transnistria, vizinha da Transnistria, região ucraniana, poderia resolver esse problema aí, né? Seria um movimento importante. E lembrando que o Macron já encostou na Moldávia, já conseguiu fechar um acordo de segurança, de defesa com a Moldávia, e o que significa que tem ali uma situação
potencialmente tensa, porque o Macron também tem falado em antecipar movimentos da Rússia em Odessa, então o Macron está ligado nessa questão da Moldávia. E isso aí sim pode desencadear uma escalada bem forte do confronto, que pode inclusive ganhar a Moldávia também, né? Moldávia que também não é membro da OTAN. E aí chega às portas da Romênia, que é um membro da OTAN. Já que estamos falando de Rússia e tentativa de desestabilização, olhem a matéria. O Putin provavelmente, né, tem um acento inadequado ali, né? Eu separei sílaba ali, né? Por isso que deu aquele acento. Desculpe pela observação, mas acaba saindo, tá? O Putin provavelmente não ordenou a morte do líder da oposição russa Navalny, diz a autoridade, a inteligência dos Estados Unidos. Então, assim, toda aquela conversa, percebam como a mídia corporativa, e lógico a OTAN no geral, eu estou falando mais ou menos aqui de quem manda e quem comunica, os pressupostos da OTAN, como fazem as pessoas de otárias, né, de babacas, porque transmitem informações. A gente discutiu aqui o absurdo dessa informação, que seria o Putin mandar matar o Navalny. Não tem por que o Putin matar o Navalny. O Navalny é uma figura que não tem relevância na política russa. O custo político da morte do Navalny numa prisão não teve, primeiro que assim, mesmo a morte na prisão não gerou nenhuma comoção, não gerou nenhum protesto, não gerou protestos consideráveis, não gerou arranhões na figura do Putin, não gerou nada. O custo de matar o Navalny político seria maior do que manter ele preso lá. O Navalny acusou a Rússia de tentar envenenar, depois ele volta para a Rússia, né, para tentar fazer bagunça. Ele é preso, ia ficar lá como uma figura bagunceira, ou não sei se não buscou a Rússia justamente porque não foi a Rússia que tentou envenenar ele. Mais perigoso do que ser um inimigo da OTAN é ser um aliado da OTAN. Então o Navalny ele volta para a Rússia, é preso, é uma figura irrelevante na política russa. O Putin não tinha nenhum motivo para matar o Navalny, que não fosse parar de gastar comida e energia com o Navalny, mas isso seria um motivo mesquinho, mas a Rússia, o governo Putin não teria por que fazer uma coisa dessa. E foi o que eu comentei quando aconteceu esse processo aí do Navalny. Agora vem a inteligência dos Estados Unidos, depois que o assunto saiu da pauta, não deu certo a tentativa de desestabilização e admite que o Putin não tem relação com a morte do Navalny. Ou seja, contrariando tudo aquilo que a mídia falou. Eu gostaria de saber se a mídia, é interessante que depois ela não faz um balanço sobre isso, né? Ela ficou dias falando sobre a morte do Navalny e a possível, de maneira imprudente, sem prova nenhuma, a possível atuação do Putin nisso aí. Mas como não gerou comoção nenhuma, ninguém vai falar nada agora, né? Letras verdes. A partir da morte do Navalny, a OTAN tentou estimular desordens e protestos na Rússia, mas falhou miseravelmente. Isso aí, assunto não ganhou nenhuma projeção na Rússia. Letras azuis. Embora o Navalny fosse irrelevante na Rússia, Biden acusou o Putin de estar envolvido na morte após... Ele acusou o Biden. Não, o Putin, a sua camarilha, alguma coisa assim. Tem alguma coisa a ver com isso, estão envolvidos no assassinato, que é aquela diplomacia criminosa dos Estados Unidos. Acusações infundadas, mentiras. Porque, assim, um presidente da República falar uma coisa dessa, de um país da relevância dos Estados Unidos, isso aí é um absurdo completo. Uma acusação infundada. É uma diplomacia bandida, criminosa, mentirosa. Então não houve. Agora que o assunto caiu na penumbra, admitem a mentira, né? Porque não deu certo o movimento. Então ficaram vários dias falando nessa relação, queriam uma investigação da OTAN lá dentro, né, de membros da OTAN lá dentro, a Alemanha eu acho que ia estar envolvida nisso, investigando, a União Europeia investigando. Quando é que a Rússia vai deixar, um país soberano vai deixar a União Europeia ficar futricando lá para ficar desenterrando prova que nem existe, né? Só que agora os Estados Unidos admitem que não foi o Putin. Nem tinha por que ser o Putin, né? Ele não ganharia nada com isso. Eu nem estou falando de humanidade do Putin, estou falando de estratégia mesmo. Porque a gente sabe que os governos, quando o cálculo aponta que é mais útil mandar o cara para o espaço, eles mandam. Só que o que adiantaria ali, né? Não tinha relevância. O Navalny é o maior adversário do Putin. Não. Simplesmente não.
Já que estamos falando de Rússia, Ucrânia, OTAN, o chefe do exército da Ucrânia relata a retirada tática no leste enquanto as forças russas atacam a linha de frente. Problemas grandes na Ucrânia, né? Para a Ucrânia e para a OTAN. Letras vermelhas, a Rússia está avançando com sucesso na região do Donbás e a Ucrânia recua para evitar um colapso. Ela está se poupando porque o recrutamento está complicado, o equipamento também está complicado, munição está complicado. Letras verdes, militares ucranianos já admitiram, e a gente já discutiu aqui, que ataques concentrados russos tendem a gerar avanços. Então, assim, as tentativas de desestabilização não funcionam, a guerra militar não funciona, as sanções econômicas não funcionam contra a Rússia e a OTAN está ficando cada vez mais sem saída, né? Já que estamos falando da Ucrânia, do Zelensky, o Zelensky cobra a entrada na União Europeia. Ele continua, né? Vocês prometeram, e agora? Trago a seguinte matéria. O Zelensky diz o seguinte: a Ucrânia cumpriu todas as condições para o verdadeiro início das negociações sobre a adesão à União Europeia. Depois eu vou trazer alguns critérios para se tornar membro da União Europeia, ou pelo menos o que é exigido formalmente, e vocês vão ver da onde que a Ucrânia atendeu aquilo ali. Letras vermelhas. A OTAN e a União Europeia prometem aceitar a Ucrânia para mantê-la lutando contra a Rússia. É uma ferramenta, não é para valer. A Ucrânia vai entrar na OTAN? Muito provavelmente não. Até porque assim, para a Ucrânia entrar na OTAN e na União Europeia, ela teria que mudar a sua situação atual. Na OTAN ela não entra de jeito nenhum na atual situação e na União Europeia também não. A começar que ela está numa guerra. Ela está envolvida diretamente num confronto com a Rússia. E lógico que a OTAN e a União Europeia não vão querer entrar diretamente numa guerra com a Rússia. Tanto é que o Borrell, o Relações Exteriores da União Europeia, voltou a dizer uma coisa que ele já falou algumas semanas atrás. Europeus não vão morrer para defender o Donbás, a região do Donbás. Então, significa o quê? Que vocês são ferramentas. Não tentem ser mais do que isso. A promessa é só para a Ucrânia seguir lutando, né? Aquela esperança no horizonte. Letras azuis. A entrada da Ucrânia não é do interesse de vários membros, porque geraria um racha nos blocos. Porque muita gente não quer a Ucrânia ali. Para a OTAN colocar a Ucrânia seria o mesmo que arrastar toda a OTAN para uma guerra com a Rússia. Porque uma guerra contra um membro da OTAN é uma guerra contra toda a OTAN. E lógico, os caras não vão querer isso aí. Letras azuis, olhem agora. Segundo a União Europeia, a adesão depende de instituições democráticas estáveis. Eu pergunto se é essa a situação do governo Zelensky hoje. Respeito a direitos civis e de minorias, eu pergunto se dá para falar de direitos de minorias com uma base política e paramilitar nazista, que é disso que a gente fala quando fala de Ucrânia. E eu não estou usando nenhuma expressão assim para... Não estou adjetivando, eu estou simplesmente caracterizando, tá? Eu não estou usando assim uma expressão exagerada para caracterizar, são tudo nazistas, não é isso. A gente está falando de grupos que admitem, usam símbolos nazistas, cânticos, palavras de ordem nazistas. E combate à corrupção é a cereja do bolo, né? Então, assim, o Zelensky não atendeu nenhuma demanda. A única demanda que o Zelensky atendeu é ser uma ferramenta da OTAN. É a única... sem ser um membro, né? Mais uma matéria sobre o Zelensky. O Zelensky busca mais 10 anos de financiamento dos Estados Unidos. Letras vermelhas. Então o Zelensky quer garantias de que a coisa vai continuar por 10 anos, o apoio, não vai haver um abandono ali, né, da Ucrânia. Letras vermelhas. É possível que o Zelensky esteja tentando aproveitar o momento de fragilidade política do Biden, que está numa situação complicada no ano eleitoral que... A situação de Israel está levando, né, o Biden a ter muitos problemas. Aquela situação da faixa de Gaza ali está espremido entre setores sionistas que sustentam ele no governo e setores democratas que estão criticando enormemente o massacre de civis. E a gente está vendo as manifestações em universidades que estão virando uma verdadeira dor de cabeça para o governo Biden, uma adesão enorme. É muito impopular apoiar os ataques à faixa de Gaza. Os republicanos, a maioria apoia. O Trump tem menos problemas com isso, mas até o Trump está tomando cuidado na hora de falar sobre esse assunto. E olha que o Trump é um cara ultra apoiador do sionismo, né? Letras verdes. O Zelensky vende a ideia de que a Ucrânia é a forma mais barata de gerar danos à Rússia, ou seja, admite a posição de ferramenta, né? Então,
Mandar armas para nós é a melhor maneira, a maneira mais fácil de vocês gerarem problemas para a Rússia, já que a Ucrânia já está toda destruída mesmo. Então a gente vai lutar aqui até o último ucraniano para vocês ficarem hipoteticamente numa boa aí, né? Agora vamos para o Oriente Médio, por quê? Porque tropas britânicas podem ir para a faixa de Gaza, não é que vão, podem ir. Isso está sendo ventilado. Por quê? Porque os Estados Unidos, o governo Biden tem muito problema para mandar as tropas para lá, diretamente por causa da impopularidade. Essa base barra porto dos Estados Unidos na faixa de Gaza pode ser atacada, isso pode levar à morte de militares dos Estados Unidos lá, isso vai gerar mais dor de cabeça para o Biden no ano eleitoral. Aí é possível, provável que o Reino Unido tenha se oferecido para conseguir dar um suporte nessa situação. Trago a seguinte matéria. Tropas britânicas poderiam ser enviadas a Gaza para ajudar a entrega de ajuda humanitária. Isso aí é o discurso formal, né? É ajuda humanitária. Alguém que está preocupado com a humanidade não apoia um massacre de civis. Esse é o primeiro pressuposto básico para mim. Toda essa ideia do Biden é contra, o Biden é democrata, o Rishi Sunak é mais conservador, isso não importa. A gente está falando de interesses financeiros que bancam tudo que é partido, entendeu? A gente pega no Reino Unido e vê trabalhista defendendo ação assassina no Oriente Médio. Isso não quer dizer nada, isso não é trabalhista, é conservador, ou vai para os Estados Unidos é republicano, é democrata, não importa. Esses caras eles compram todo o espectro político. Então, o que a gente está vendo ali é, quem está preocupado com a humanidade não financia o massacre de palestinos. A matéria continua. A Grã-Bretanha já está fornecendo apoio logístico para a construção de um cais, de um porto, de uma base de suprimentos na faixa de Gaza, que vai ser importante para a ocupação da faixa de Gaza, né, por parte de Israel. Isso já é uma infraestrutura do pós-massacre. Está aí a faixa de Gaza circulada em vermelho. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Com a pressão sobre o Biden, no ano eleitoral, os britânicos enviariam tropas para dar suporte a Israel, que é a situação que eu mencionei para vocês. Letras azuis, o Biden está esmagado entre protesto de setores democratas e a pressão sionista. Por isso que fica esse pêndulo, né? O Biden acena para Israel, acena para setores democratas. Concretamente, ele abastece o sionismo, porque historicamente os Estados Unidos bancam essa expansão colonialista de Israel. Até porque não se sabe onde começa os Estados Unidos, onde termina Israel e vice-versa, né? Então os interesses são todos entrelaçados. O que o Biden faz quando ele diz que está brigando com o Netanyahu por telefone, que ele quer ajuda humanitária, isso aí faz parte de discurso eleitoral para setores democratas. Concretamente, o Biden faz aquilo que o Trump também faria, que é ser um serviçal dos interesses sionistas, poderosíssimos, né, em termos de influência financeira e de lobbies e assim por diante. Todo o resto é discurso. O Biden ligou para o Netanyahu irritado no meio da noite, de pantufa, tomando chá, e xingou o Netanyahu, que ficou irritado e respondeu para ele. A única irritação que os setores da OTAN têm com esse episódio de Gaza é ter atrapalhado os acordos de Abraão, que também é estratégico, né, que seria a construção de um braço da OTAN no Oriente Médio usando Israel, porque a imagem dos Estados Unidos já é uma coisa muito complicada, né? Bom, mas agora Israel também. Mas Israel tem uma imagem, mas é que assim, quando a gente olha para o caso de Israel e o atrito com o Irã, Israel explora aquela questão de xiitas e sunitas para conseguir criar uma frente contra o Irã. Para mim é muito mais do que contra o Irã, é a criação de uma grande frente da OTAN no mundo islâmico, inclusive para poder gerar problemas para a nova Rota da Seda e os projetos chineses na região também. Letras azuis. O porto em Gaza será fundamental para a ocupação militar de Israel em Gaza e manutenção dos palestinos como habitantes de um gueto. O projeto para o pós-massacre é a faixa de Gaza como um gueto ainda mais característico do que já é. Uma estrada que corta em gueto norte e gueto sul,
ultracontrolados, totalmente militarizada, com zona totalmente cercada de um lado, dividida ao meio, com um porto dos Estados Unidos, do Reino Unido e de Israel para receber esse apoio logístico a esse gueto aí, né? Apoio à ocupação militar de Israel do gueto, né? Mais uma matéria. Exclusivo. Funcionários da USAID, que é uma agência dos Estados Unidos voltada para promover bagunças em outros países, estou caracterizando aqui de maneira bem objetiva e direta, dizem que Israel violou a diretiva dos Estados Unidos sobre ajuda a Gaza. Um documento confidencial dos Estados Unidos prevê fome inevitável em Gaza. Por que a USAID faria isso se é dos Estados Unidos? Porque se a USAID não fizer isso, ela não consegue ter credibilidade nenhuma para falar mais sobre direitos humanos em nenhum lugar do mundo. Por isso que a USAID é forçada para manter uma certa integridade institucional que não existe, para se vender. Como é que a USAID vai dar pitaco em qualquer outro país se ela apoia o massacre na faixa de Gaza? Porque a coisa ficou tão escancarada que não tem como alguém apoiar o que está acontecendo ali e voltar a falar de direitos humanos em qualquer outro lugar. Por isso que a USAID faz esse movimento para tentar manter uma imagem de isenção e de crítica à violação de direitos humanos. Viram? A USAID ela é tão isenta que criticou até um aliadíssimo dos Estados Unidos. Mas a USAID, lógico, não tem nenhum interesse humanitário, né? Basta ver que a Samantha Power, que é a líder da USAID, a chefe da USAID, ela é entusiasta de todas as invasões durante o governo Obama no Oriente Médio. Então, qual é a preocupação humanitária? Ela é professora de direitos humanos, mas naquele viés ultrafarsesco. Letras vermelhas. A USAID precisa se desvincular do massacre para seguir com fachada pseudo-humanitária. Ela precisa se desvincular do massacre. Letras verdes. A fome em Gaza cresceu de maneira mais acelerada que outros episódios recentes, como na Somália e no Sudão. E esses foram dados que eu peguei da própria USAID, tá? Só desse relatório aí. Letras azuis. Segundo a USAID, não se sustenta a tese de Biden de que não existe motivo para não armar Israel por violações de direitos humanos. Então a gente percebe que é muito contraditório. Se a gente pega o conjunto da obra e a gente vai analisando até provas que os Estados Unidos forjam contra si próprios, nada se sustenta, nada para de pé. É por isso que eu faço questão de trazer matérias da mídia corporativa, primeiro por causa dos algoritmos, né? Depois eu pego dados deles próprios que eles produzem, mostrando todas as barbaridades que eles fazem. Porque esse é o problema de tentar se vender como isento e defensor de direitos humanos. Quando, e é sempre que isso acontece, promove problemas, é obrigado a tentar se desvincular das coisas que o próprio governo faz. Continuamos nesse assunto. Tá? Israel alerta o Egito, uma última chance para o acordo de reféns antes da invasão de Rafah. Olha, não sei se no momento em que vocês estão assistindo, porque eu gravo o vídeo 12 horas antes. Eu gravo ali pelas 8 da noite, vocês assistem ali pelas 8 da manhã do dia posterior, ou seja, tem 12 horas de diferença. Mas no momento em que eu estou gravando o vídeo, existe uma grande dúvida, uma indefinição, como eu coloco ali nas letras vermelhas, sobre se vai ocorrer uma nova trégua ou se teremos um ataque trágico a Rafah. E nesse momento é isso. Acho que quando vocês estiverem assistindo, talvez essa situação continue. Israel vai atacar a Rafah? Isso vai gerar crise, maior ainda do que já está. A gente está vendo empresas dos Estados Unidos, acho que foi a KFC, o nome dela, né? Aquela de fast food, sendo tão boicotada no Sudeste Asiático que está tendo que sair de país de lá. Por quê? Por causa... Eu falei para vocês, o tamanho do mundo islâmico, se resolve boicotar empresas dos Estados Unidos por apoiar o massacre de palestinos, em boa medida muçulmanos, vai gerar uma crise enorme e pressão sobre a política dos Estados Unidos, porque esses caras não vão querer perder dinheiro, porque já estão perdendo. Então, esse elemento de eu estou perdendo dinheiro, mas a gente abraça o sionismo. Até que ponto? Até que ponto vai isso aí? Porque tem setor nos Estados Unidos, e esses setores são poderosíssimos, são sionistas, mas nem todos são. Isso vai gerando o quê?
contradições internas muito importantes. Agora, se tiver o ataque, vai piorar a imagem. Se tiver uma trégua, letras verdes. Uma trégua pode levar setores extremistas, faltou um S ali, da base política do Netanyahu a abandonar o governo. Ele perde maioria, perde o cargo e aí o que vai ser do Netanyahu, do Bibi, né? O que vai ser do Bibi daí, né? O Bibi tá na porta da cadeia já, né? E dentro de Israel tem protestos de famílias que querem alguma resposta sobre os reféns, ou seja, se chega numa trégua dá problema, se não chega numa trégua e continua massacrando dá problema. E já que estamos falando do Benjamin Netanyahu, também conhecido como Bibi, continuamos, né? É assim que ele se apresenta eleitoralmente lá, né? Bibi Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Os Estados Unidos blindam o Netanyahu de acusações. Na mídia é Biden liga nervoso no meio da noite, acorda o Netanyahu e xinga e chama ele de bobo e feio. Na prática, continua alimentando Netanyahu. Na prática, o governo dos Estados Unidos está fazendo uma enorme pressão para que não haja nenhuma condenação contra o Netanyahu. O que eu acho impressionante é que muita gente incorpora a eleição dos Estados Unidos. Eu acho isso trágico e tão triste. O cara se vê na situação de ter que defender o Biden e de defender o Trump. Daí varia muito, né? Tem gente da esquerda, né, que sou anti-imperialista e tal, vai lá e defende o Biden. Tem o cara da direita, sou anti-globalista, vai lá e defende o Trump. Que no final das contas vão atacar soberanias de vários países. Claro, tem no meio dinheiro, tem muita gente que ganha dinheiro para fazer essas coisas, mas muita gente não ganha, muita gente é trouxa de graça. Então, o cara se coloca nesse ridículo, entendeu? Aí o cara fica reproduzindo essas besteiras de o Biden está nervosíssimo com o Netanyahu, está fazendo um esforço enorme para defender os palestinos. Não me parece ser do feitio histórico do Biden como político, né? Essa figura que pensa na humanidade não me parece muito parte da história política do Biden. E nem dos democratas. Sobretudo quando o assunto é Oriente Médio, né? Trago a seguinte matéria: o Tribunal Penal Internacional não pode agir contra Israel sem o apoio dos Estados Unidos. Eles entregaram que os Estados Unidos fazem e acontecem ali, né? As decisões não são tomadas se os Estados Unidos não derem o aval. O legal do momento de crise é que a gente vê as vísceras do sistema muito expostas, né? Onde está o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden? Por que ele está quieto enquanto Israel será potencialmente jogado debaixo do ônibus? Disse a fonte. Ou seja, isso é uma pressão, né, institucional. Israel está dizendo, olha, vocês não vão conseguir aprovar nada sem o aval dos Estados Unidos. E olha, Biden, vamos lá, né? Faz tua parte. Letras vermelhas. Israel escancara a parcialidade do Tribunal Penal Internacional. Quando ele diz que nada pode ser aprovado sem o aval dos Estados Unidos, daí a gente entende muito bem porque o mandado de prisão contra o Putin passou, né? Porque inviabiliza o papel. O que eu tenho dito aqui? Que, claro, tem figuras dentro do Tribunal Penal Internacional que podem querer fazer um trabalho autônomo, soberano, digamos, no sentido de autonomia da instituição, entendeu? De realmente estão preocupados com o direito. Pode ter, não vou ser leviano a ponto de dizer que isso não existe. Agora, as grandes decisões aí vão passar por muita pressão. E o mandado contra o Putin, essas decisões funcionam como um braço da OTAN. Na maior parte das vezes, essas decisões só favorecem a visão da OTAN. Aí elas passam voando. Agora, quando é para pegar a OTAN, letras azuis, o Netanyahu e o primeiro-ministro... O Netanyahu é o primeiro-ministro e o ministro da Defesa, que é o Yoav Gallant, de Israel, estão sendo acusados. E tem mais, eu acho que é o porta-voz da Defesa, eu acho também. Não me recordo. Estão sendo acusados. Isso prejudicaria as viagens caso se concretizasse, porque aí ele fica impossível. Se tem um mandado de prisão, acontece a mesma coisa com o Putin, né? Vamos ver se isso vai se concretizar, né? Se isso se concretizar, é que já estão cortando cabeças, né? A gente está tendo que sacrificar alguém no altar da opinião pública aí. Mas não sei.
Letras azuis. Israel também é acusado de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça. O Tribunal Penal Internacional é pessoas. O Tribunal Internacional de Justiça é separações de Estado. E uma acusação que foi puxada pela África do Sul, que reiterou, né, a acusação depois do caso das valas, onde foram encontrados corpos aí, né, de palestinos. Continuamos nesse assunto. Israel e Estados Unidos disseram estar trabalhando para impedir o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu. É um pouco diferente das matérias da mídia corporativa, né? Isso que a gente está falando, eu digo mídia corporativa televisiva. Porque tanto o Jerusalem Post quanto o The Times of Israel é mídia de Israel. E não é mídia alternativa a Israel, não. Então, assim, a gente percebe que a mídia corporativa televisiva, falando do caso do Brasil, ela tem um algo mais de ruim. Né? Ela consegue ser pior ainda do que muita mídia corporativa escrita, pelo menos, onde tu acha uma notinha falando as coisas, tu vai garimpando, tu acha. A mídia corporativa televisiva não fala quase nada. Então, essas versões são muito diferentes daquelas contadas pelos jornalistas, leitores de teleprompter, né, que leem o script da OTAN. Né? Não parece ter tanta divergência assim entre o Biden e o Netanyahu. Aí. Letras vermelhas. No passado, o Trump sancionou funcionários do Tribunal Penal Internacional que investigavam crimes dos Estados Unidos, né, de figuras dos Estados Unidos no Afeganistão. Afinal de contas, né, quem manda em quem aí, né? É aquele recado, lembrem que vocês não estão aí para fazer o trabalho que parece que vocês estão aí para fazer. Letras verdes. O Netanyahu já disse que não seguirá qualquer decisão do Tribunal Penal Internacional e que ele vai seguir com o massacre na faixa de Gaza. Né? E a gente encerra no continente africano. Vamos falar do Quênia, vamos falar de Burkina Faso e vamos falar da Costa do Marfim. Começo falando do caso do Quênia. Biólogos militares dos Estados Unidos no Quênia. Para fazer pesquisa, não tem problema. Biólogos militares? De Fort Detrick ainda? Pesquisem sobre... Mas cuidado, né? Porque se vocês forem pesquisar sobre Fort Detrick e as coisas monstruosas que já foram empreendidas em Fort Detrick, que tem várias pesquisas de arma biológica que são brutais ali, todo tipo de barbarismo que já foi cometido, vocês vão ver que, assim, quando especialistas de Fort Detrick chegam no lugar, o pessoal fica bem preocupado, assim, né? Dado todo o histórico. Só que cuidado com as pesquisas que vocês fazem na rede, né? Fort Detrick e tal, porque vai aparecer assim, que Fort Detrick é alvo de conspiração, teoria da conspiração. Boa parte das coisas que são ditas sobre Fort Detrick são verdade. Tá? E já foram historicamente comprovadas. Foi muita atrocidade cometida em Fort Detrick, tá? A partir de Fort Detrick. Então, assim, biólogos militares dos Estados Unidos estão conduzindo experimentos com vírus no Quênia. Isso também não é nada novo na história do continente africano e das suas relações com forças da OTAN. Né? O Quênia está pintado de laranja e é um aliado dos Estados Unidos. Né? Tanto é que é quem vai fazer o trabalho sujo matando o haitiano lá no... Né? Matando a população haitiana. Né? Letras vermelhas. Entre os dias 16 e 23 de abril, especialistas de Fort Detrick estiveram no Quênia. Letras azuis. Houve coleta de pulgas, carrapatos e outros parasitas para pesquisa. Olha, quando se trata de Fort Detrick, né, aquela pergunta ali é quase retórica, né? Armas biológicas? Será? Letras azuis. Porque assim, os Estados Unidos, como muitas dessas pesquisas são tão monstruosas que os próprios setores da sociedade dos Estados Unidos não querem que isso seja feito lá dentro, embora muita coisa continue sendo feita lá dentro. E eles começaram a mandar esses laboratórios para outros lugares do mundo, para fazer todo tipo de pesquisa escabrosa possível, até porque está perto de locais que são potencialmente atacáveis. Então tem na Ásia, tem muitos laboratórios de pesquisa dos Estados Unidos por aí. Primeiro que fazem atrocidades longe do seu território, e segundo, que já estão geograficamente espalhados para promover todo tipo de problema possível, ligados a armas biológicas.
Letras azuis. A Rússia denunciou laboratórios dos Estados Unidos na Ucrânia que estavam desenvolvendo armas biológicas. Eu falei várias vezes sobre isso aqui no canal, quando esse assunto estava mais, né? Mais no centro da discussão na mídia alternativa, né? Porque na mídia corporativa eu acho que nunca nem falaram sobre esses laboratórios aí. E naquele caso lá, a Rússia denunciou o uso de animais para dispersar patógenos. Então, assim, falou dos Estados Unidos, pesquisa Fort Detrick. Ixi. Agora sobre Burkina Faso, já que estamos no continente africano, porque o líder de Burkina Faso, que é o Ibrahim Traoré, ele acusa a Costa do Marfim de desestabilização, que está abrigando agitadores ali, e a gente sabe que Burkina Faso fez um movimento bem interessante, ou está fazendo um movimento interessante de afastamento em relação à influência francesa. Estamos falando de uma região historicamente explorada pela França. E quando ele denuncia a Costa do Marfim, ele coloca em evidência governos alinhados com a França, atuando como agentes da França na região. Letras vermelhas. O governo militar de Burkina Faso está afastando o país, Burkina Faso, da órbita de influência da França. E é um movimento importante. Já falei sobre o Níger, já falei sobre o Mali. E o Chad? Por enquanto, não. Mas pode ser, porque já existe uma grande insatisfação no Chad também, a respeito das suas relações com a França. Por enquanto, a França está no estágio de tentar repelir qualquer intromissão dos Estados Unidos no Chad. Letras verdes. O líder de Burkina Faso acusa a Costa do Marfim de estar dificultando a comunicação, ou seja, gerando uma crise entre os dois países. Quando a gente olha países da África Ocidental, houve uma tentativa, e a Costa do Marfim participaria disso aí, de formar uma frente militar para atacar o Níger, que teve um levante militar no Níger também. Mas aí aconteceu o quê? Mali, Burkina Faso e Níger fecharam uma parceria e disseram, olha, tentar botar aqui dentro tropa vai fazer guerra com nós todos. Aí gerou uma guerra regional. Aí a Argélia já chegou com uma galera do deixa disso, falou, vamos parar com essa palhaçada que a gente não precisa de guerra agora. Quem estava liderando e iria liderar seria a Nigéria, que não tem a mínima, o governo da Nigéria, do Bola Tinubu, não tem a mínima condição de liderar, ele não consegue nem liderar o próprio país. Então, o que acabou acontecendo foi que Mali, Burkina Faso e Níger peitaram, a Argélia deu suporte, e aí todo mundo recuou. Né? Não, tá. Vamos deixar por isso mesmo. Ontem mesmo eu falei do Gabão, ou seja, tem um movimento interessante na região de afastamento em relação à influência francesa. E é um movimento muito importante, né? Eu não concordo com várias, mas ninguém concorda com tudo que alguém faz. Mas isso não impede que alguém veja que o movimento é importante. A França é um agente historicamente colonialista. Não é porque os Estados Unidos estão mais em evidência e são adversários terríveis da soberania que isso faz a França ser alguém que merece algum tipo de... O governo francês é alguém que merece algum tipo de consideração na figura do Macron, que é uma figura lacaia dos interesses financeiros transnacionais. Os atritos entre o Macron e os Estados Unidos são disputa por mercado de armas e interesses diretos desses setores. Por isso que eu falo em torcer pela briga. Porque senão daqui a pouco ela vai estar exaltando o Macron, pelo amor de Deus. Ou o próprio governo francês, os interesses financeiros franceses que são podres. Podres. A França tem uma história colonial podre, absurdamente podre, de violência contra as sociedades, altas brutalidades. Só o que faltava, né? Só o que faltava o pessoal começar a defender interesse financeiro francês. Pelo amor de Deus. E aí chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas as propagandas e os anúncios que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que garante efetivamente a existência desse canal é o apoio dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio
Não estão em ordem de importância, todas as 3 formas são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por aquela que for mais prática para vocês, escolham uma delas quem quiser apoiar. E seja lá que maneira vocês escolherem de apoiar, qualquer uma dessas 3 aí, vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, tá? Porque o que mantém o canal realmente é o apoio solidário de vocês. E eu sou muito grato pela confiança no trabalho. Primeira forma de apoio, por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que for mais prática. Mais prática não, mas aquela que estiver dentro do valor, né? Que é mais prática. Mais prática é as formas de apoio, mas aquela que estiver dentro do valor que vocês quiserem apoiar, eu coloco ali do 8 ao 80, né, literalmente, para que vocês possam escolher o valor ali e apoiar. Repito, agradeço aos que apoiam, e eu sempre faço questão porque é um trabalho independente, não está ligado a partido, não está ligado a empresas, nenhuma empresa, não está ligado a nenhuma organização, nem nacional, nem internacional, nem transnacional, nem intergaláctica. Então, o que mantém esse trabalho aqui realmente é o apoio de quem assiste os vídeos, né? Apoio de indivíduos que estão aí assistindo os vídeos e que veem que os vídeos são importantes. E fico muito satisfeito que eu consiga manter um trabalho na rede com o apoio de pessoas que acreditam no trabalho independente, né? Então, fico muito grato aí a quem mantém esse trabalho, eu fazendo a minha parte aqui, estudando os temas e tentando passar da maneira mais clara possível, e vocês aí apoiando, comentando, compartilhando os vídeos para conhecidos, cada um ajuda como pode. Dito isso, então, paro por aqui e tchau para vocês.